irmãos. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje, nos concedendo a graça de ouvirmos do coração do Pai qual é a inspiração do Espírito Santo para nós, para esse novo tempo. Estamos vivendo um tempo de graça, um tempo de maturidade, afinal são 35 anos que a nossa vocação existe. Que deve dizer, na verdade ela já existe desde sempre no coração de Deus, mas que na nossa igreja, na Diocese de Fortaleza, há 35 anos iniciou a nossa história, a nossa caminhada. E nesses 35 anos, o Senhor nos coloca agora também uma nova forma de olharmos para o nosso carisma, de olharmos a nossa vivência dentro da igreja e de vivermos os processos de construção do nosso carisma de uma outra forma. Então, a assembleia ela vai ser vivida então de uma forma nova, de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais canônica, se assim eu posso falar, e não somente de uma forma como antes nós vivíamos. E eu queria fazer então, inicialmente, também um breve histórico com vocês, com a construção dos nossos estatutos. Como todo o caminho da vocação recado, os nossos estatutos eles foram escritos tomando por base o quê? O que tínhamos nas nossas regras de vida, nós transportamos para os estatutos. Para construirmos os nossos estatutos, nós tomamos por base os estatutos de comunidades irmãs, o que tinham em algumas outras comunidades novas, o como eles escreviam e como eles colocavam. Porém, diante da nossa inexperiência no momento, nós fomos colocando determinados fatos, e eu acredito que é onde veio a grande sabedoria do Espírito, da sabedoria de Deus através da igreja, que nos fez viver os nossos escritos, os nossos estatutos como ad experimento. Para que agora, após 5 anos de caminhada, nós pudéssemos, na verdade do 5º para o 6º ano, parar, na verdade serão 6 anos, e olhar e ver assim, o que caminhamos ao longo desses 6 anos de ad experimento, o que de fato confirmamos por esse processo de maturação, que isso realmente é o que define o carisma recado e aquilo que precisa de melhorias no texto, no português e de alguns pontos que precisam ser acrescentados. Então é muito bom, acho que uma das primeiras coisas também que nós precisamos louvar e bendizer a Deus é por esse processo de maturidade que nós, enquanto autoridades, vivemos ao longo desses 6 anos. Ao longo dos 35 anos, mas especificamente ao longo desses últimos 6 anos. Essa nossa relação eclesial, essa vivência mais de perto mesmo com o bispo, com os sacerdotes, com diáconos, essa relação igreja se tornou muito mais próxima. E isso é um grande motivo de louvor para nós. E aqui estamos para nos preparar, para que o Senhor nos conduza, de fato, a esse tempo de eleição. E a primeira coisa que eu queria colocar para você, a pergunta seria, o que é uma eleição? Se nós formos olhar ao longo da própria palavra de Deus, de toda a história da igreja, existem diversos tipos de eleição. Eleição na CNBB, então vai ser eleito o presidente da CNBB, os bispos que vão trabalhar e tal. Eleição de um bispo para uma diocese X. Eleição do Papa, que aí todo o movimento da igreja para esse fim. Em todas essas funções, como nós temos também as eleições na nossa sociedade, para governador, presidente, etc. Porém, especificamente dentro da igreja, o processo de eleição ele é vivido tomando como sustentáculo, como realmente fundamento quem? A pessoa do Espírito Santo. O que é a essência do processo de eleição? A vontade de Deus. Então, eleger alguém significa
escolher alguém. Isso nós vemos porque Jesus escolheu os seus discípulos. E essa escolha dos próprios discípulos, dos apóstolos de Jesus, ele foi escolhendo diante de um perfil, daquilo que ele precisava. Eram homens que eram pescadores, pessoas que mostravam bem a característica da humanidade, mas que traziam marcas essenciais para a necessidade missionária, para o que Jesus desejava construir no processo de salvação da humanidade. Porque muitos, tem a história que a gente vai vendo na palavra de Deus, de 72 discípulos, outros discípulos, mas porque Deus escolheu aqueles 12 discípulos. Qual era o perfil? Então a gente precisa também entender que a eleição, ela envolve o quê? Nós vamos eleger, nós vamos escolher alguém para desempenhar uma determinada função. Então todo aquele eleito, ele vai desempenhar algo, ou ele é eleito, ele é escolhido para ocupar um posto, ou ele é eleito para desempenhar uma determinada função, ou as duas coisas. Por exemplo, ao nós elegermos um presidente, ele vai ocupar o cargo de presidente da República, a autoridade maior do país, não é assim? Porém, ele também, ao ser presidente da República, ao desempenhar, ou melhor, ao ser eleito para um cargo, ele também precisa desempenhar determinadas funções próprias do cargo. Bom, e nós estamos entrando num processo de elegermos dentro da nossa comunidade, dentro da família Recado, no meio dos nossos compromissados, vamos eleger irmãos também para desempenhar uma função. E aí eu pergunto a você, qual é a função dos irmãos eleitos, dos irmãos que irão para a Assembleia? Diz aí para o seu irmão do lado, o que é que você acredita, o que é que você vem refletindo, pensando sobre isso. Qual a função, eu também já falei na comunidade sobre isso, não é verdade? Qual é a função dos irmãos, que os irmãos eleitos irão desempenhar? Nós precisamos também, para eliminar do meio de nós qualquer espírito de divisão, de desconfiança, que os membros nomeados, eles também são membros eleitos. O processo de eleição para os nomeados é que é diferente do processo de eleição para os membros votados, porque uns serão eleitos por votação, por parte de todas as casas de missão, e outros serão eleitos por aqueles que são as autoridades, o governo geral da comunidade. Mas em todos os dois casos, sejam esses eleitos por nomeação ou eleitos por votação, são membros eleitos. E ambos precisam trazer em si a característica fundamental para isso. Precisam estar unidos, aí onde vem a grande graça da unidade, para desempenharmos uma função específica. Então, qual é a primeira função? Esses irmãos eleitos, eles irão para a Assembleia para representar todo o corpo comunitário. São os irmãos que estarão lá representando a família Recado. Certo? Então, essa é a primeira visão, é a primeira questão que você precisa ter muito claro. São eleitos os irmãos que irão me representar. Estão ali como somos uma família, fazemos parte do corpo de Cristo, e esses que estarão lá são esses representantes que fazem parte desse corpo e que estarão lá para defender o carisma. Certo? Bom, esses irmãos eleitos também têm qual função? Primeiramente, representar-nos. A segunda função, discernir a real vivência e concreta manifestação do nosso carisma. O que é que diz os nossos estatutos no 162? Fala assim:
qualquer alteração seja feita só e unicamente em vista de expressar melhor a real vivência e concreta manifestação do nosso carisma. Os membros eleitos para a Assembleia, os nossos representantes, até mesmo vamos fazer uma analogia dentro de uma família. Então, alguém precisa falar em nome da família. Por exemplo, tem uma pessoa doente, sua mãe está doente. Você tem 3 irmãos, você mais 3, digamos, somos 4 filhos. Alguém vai ter que chegar para o médico. O médico não vai querer, ele pode até falar com todos os filhos, porém, ele precisa saber qual é, dentre os filhos, aquele que, como é que eu posso dizer, que tem a autoridade no sentido de ter a voz de direção, de condução, na ausência do patriarca ou da matriarca, que são os pais, dentre o grupo dos irmãos. Então é a mesma coisa aqui. Nós iremos eleger irmãos, então por isso que as autoridades já vão como se fosse o patriarca e a matriarca, aqueles que já estão na questão da direção, porém os membros que irão nos representar são aqueles que nós sabemos que irão falar em nosso nome, que irão defender a essência, o que há de mais puro, o que há de mais profundo, real do carisma, certo? Então, vou repetir, discernir, então essa é outra função, a real vivência e concreta manifestação do nosso carisma. Qualquer alteração que vá haver nos estatutos, eu preciso ter em mente que eu, enquanto representante da família Recado, não posso deixar de ter no meu coração isso, que o que está no coração de Deus passa por mãos humanas, que são a mão dos membros. Por isso essa necessidade profunda de intimidade com o Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus, certo? Bom, o outro ponto é que os membros eleitos precisam desempenhar, que é o quê? Irão validar os nossos estatutos, examinar pela nossa vivência, pela nossa história e pelos nossos escritos o que de fato é o carisma, o que precisa ser atualizado no carisma. Vejam bem esses 2 pontos, certo? O que de fato é, então nós vamos testificar, nós não vamos modificar aquilo que já está escrito, vamos validar, isso realmente é, isso aqui está correto, a escrita está adequada, não precisa de mudanças. Pronto. E o que vai ser modificado, alterado para favorecer o quê? A real e uma forma mais concreta. A maturação do carisma nos leva a enxergar pontos que não estavam escritos e que necessitam ser escritos. Então essas serão as alterações feitas nos estatutos. O acréscimo de pontos, de elementos ainda não escritos e a modificação textual na escrita, que existem alguns... Desculpa, porque eu sempre confundo que se artigo é parágrafo, tá bom? Da próxima vez eu prometo a vocês, quando eu for me dirigir à comunidade, eu irei saber falar o termo correto. Certo? Então, de podermos ver o que está realmente em cada parágrafo, aqui o que está escrito, o que rege cada artigo dos nossos estatutos, estão mesmo descrevendo a essência, o que é a atualização do carisma para os tempos de hoje. Creio que tenha dado assim a devida explicação para você sobre o que é o papel, a função daqueles que irão para a Assembleia, tá bom? Então vamos repetir juntos. Primeiramente, são 3 pontos, tá certo o que eu disse? O primeiro, representar. Então os membros eleitos precisam representar a família Recado. São aqueles que vão representando o todo. A família não pode estar toda reunida na Assembleia, então irão representantes.
Segundo ponto, são pessoas que irão desempenhar que papel? O papel, a função de discernir a real vivência e concreta manifestação do nosso carisma. Certo? E o terceiro ponto vai validar o nosso estatuto. Para a validação dos estatutos, nós construímos ao longo, desses próximos 6 meses as comissões que estão trabalhando nisso, e você, como um membro compromissado da vocação, mesmo que você não vá para a Assembleia, ciente das comissões, você pode se dirigir: olha, eu fiz esse estudo, essa leitura, o Senhor me inspirou a tal ponto, e você se dirige ao responsável pela comissão. Da revisão geral dos estatutos, nós temos a Josilene como responsável. Na comissão das artes, a Raquel é a responsável. Na comissão da realidade de vida, a Laiane é a responsável. Certo? Então, qualquer coisa que o Espírito lhe inspirar, ou mesmo diferente, também vocês podem procurar a minha pessoa. O importante é que todos nós que somos a família Recado estejamos inebriados, realmente abrasados, digamos assim, do que diz os nossos estatutos. Eles precisam muito mais sair das letras do papel para a nossa vivência. Ser esse testemunho claro e autêntico do mesmo. Bom, vamos refletir agora no texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que fala sobre a eleição de Matias. Também para nós compreendermos agora o perfil. Então eu falei sobre o que é a eleição, eu falei sobre qual é a função dos eleitos para a Assembleia, e agora nós vamos falar para ajudar você nesse processo de eleição, nesse processo de realmente de escuta, o que essa palavra fala. Tá bom? Então vamos lá. Atos capítulo 1. Então o texto bíblico, ele vai colocando toda a questão de quando Judas deixa de ser um dos apóstolos, e que eles colocam a necessidade de que outro venha a assumir o cargo. Tá bom? No versículo 20, que ele começa dizendo assim: pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, ainda mais que outro receba o seu cargo. Vamos lá, versículo 21. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo, e que o Senhor viveu entre nós, a começar do batismo de João, até o dia em que do nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Vamos lá. Convém, pois, que destes homens... Então, que homem será esse? Então, você se pergunta: Senhor, quem eu devo votar? Quem eu devo eleger? Ou melhor, Senhor, quem tu queres? Quem tu elegeste para estar nessa Assembleia? Para nos representar, para discernir realmente, ter essa clareza cada vez mais profunda, cada vez mais verdadeira, concreta do nosso carisma, que possa realmente validar os nossos escritos. Pois bem, aí vamos lá, repetindo o versículo 21. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que de nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Propuseram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E oraram nestes termos: ó Senhor,
que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolhestes para tomar neste ministério e apostolado o lugar de Judas, que se extraviou para ir para o seu próprio lugar. Então nós percebemos que em momento algum eles estão colocando: eu gosto muito de fulano, né? José é simpático, José é um homem do povo. Não, aí outros defendiam assim: não, mas Matias é mais dinâmico. O outro, não foi isso. O que é que eles colocaram? Primeiro, que ambos eram aqueles que acompanharam todo o processo da vida de Jesus. Desde o momento em que Jesus estava lá, né, da história de João Batista, que foi o precursor, até o momento da ascensão de Jesus. Era aquele que, mesmo que não fosse, aí é onde a gente vê, né? Nós estamos falando de votação. Mesmo aqueles que não são as autoridades, que seriam aqueles que já eram os apóstolos, não é assim? Mas eram homens que eram próximos. Não é assim? Vamos lá, o que é que literalmente o texto aqui começa a dizer? Repetindo, fala, melhor dizendo. Homens que estavam em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Todo o tempo. Aí eu vou já explicar isso na nossa linguagem comunitária, o que seriam esses do perfil dos homens que todo o tempo viveram juntos com Jesus, tá bom? Então, propuseram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e oraram nestes termos: ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolhestes para tomar nesse ministério e apostolado o lugar de Judas, que se transviou para ir para o seu próprio lugar. Deitaram sorte e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vejam, né? Qual foi o caminho? A oração. A oração. A oração. Uma análise foi feita, não foi? Então eles fizeram uma análise de quê? De homens que estavam juntos, que permaneceram juntos de Jesus em todo o processo, de todo o caminho de salvação. E mesmo tendo essa visão e tendo visto esses dois homens, o que é que eles fizeram? Invocaram o Senhor, né? Bom, o que é que a gente pode acrescentar também do perfil? Qual é o critério dos membros que nós precisamos eleger? Nós precisamos eleger irmãos de testemunho do carisma. Irmãos que testemunham o carisma nos 3 pontos que nós definimos como nosso tripé. Irmãos que são testemunhos na espiritualidade, de vivência realmente da espiritualidade do coração de Jesus, de vivência carismática. Irmãos de testemunho na vida fraterna, de relacionamento com os irmãos, de abertura, de busca de se relacionar com o todo. E irmãos de vida apostólica. Então, o teu critério de eleição tem que ser olhar, tipo, o que eles dizem aqui na palavra dos Atos dos Apóstolos, eles dizem assim: vamos escolher aqueles que caminharam. Então, nós temos que olhar para os irmãos que caminham conosco dentro da comunidade e que são testemunhos para nós do que é o pilar da nossa vocação. Como também irmãos que amam concretamente a igreja e a comunidade. São aqueles que acreditam, são aqueles que defendem, que veem a importância da nossa vida eclesial, que sabem que não podemos viver porque é um grande risco se nós não tomarmos cuidado por sermos uma comunidade nova, de criarmos grupos assim e de as pessoas acharem que a vida é isso aqui.
e nos apartarmos da igreja. E não, nós estamos aqui, nós pertencemos ao corpo místico de Cristo. O carisma, ele é quem? A revelação de Cristo para a construção do reino de Deus, para a salvação das almas, por um meio específico, através do dom recado, não é assim? Mas o carisma é para igreja, o carisma é da igreja. Por isso que os estatutos, depois de revisados, validados pela comunidade, ele necessita, vamos lá, o que é que diz? As alterações desse estatuto, decididas em Assembleia Geral, só terão validade após um exame e aprovação da autoridade eclesiástica competente. Certo? Então, a igreja, através do bispo, precisa realmente carimbar, né? Selar, dizendo, é isso mesmo, confirmo, e sigam adiante, sejam fiéis ao chamado que o Senhor confiou a vocês, tá bom? Bom, outro ponto, irmãos de maturidade vocacional. Aqueles que têm realmente a visão, que têm esse olhar além como é que eu posso dizer? Além do que é dito, que conseguem enxergar as entrelinhas. Então, são essas características. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor vai colocar no seu coração. Certo? Tem um texto, uma frase que eu li, que eu gostaria de partilhar com vocês, que diz assim: invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Talvez para você seja um mistério, você se coloca assim numa situação, meu Deus, porque realmente é um fato muito sério. Nós temos que ver toda a importância de elegermos irmãos, os irmãos do coração de Deus. E às vezes a gente se encontra assim, Senhor, e quando eu começo a descrever isso, você chega e diz, meu Deus, quem são esses? Onde eu vou olhar dentro da comunidade? Porque às vezes, diante da nossa fragilidade humana, nós conseguimos talvez enxergar pessoas com pontos maravilhosos. Então, sei lá, você vê uma pessoa que é muito boa apostolicamente, outro que é muito bom realmente na vida carismática, nessa questão da condução da comunidade e tudo. E de repente, quando você para e se coloca nesse lugar de invocar o Espírito, de pedir ao Senhor, como fizeram os apóstolos para eleger Matias, não sabiam, tinham em mente, mas Senhor, qual é o do teu coração? Então essa deve ser a sua pergunta, essa é a minha pergunta diante de Deus, certo? Porque eu também terei que, junto com o governo, fazer nomeações, não é assim? Então eu estou nesse mesmo barco que você, em uma outra forma de eleição, mas também, porque não estou aqui para eleger, e esse é o cuidado que nós precisamos ter dentro desse processo, né? Nós não estamos aqui para eleger e escolher aqueles que são os meus preferidos, os meus amigos, aqueles com quem eu me identifico, aqueles que eu acho os mais simpáticos. Eu preciso estar nessa escuta. Então vou lá repetir a frase, invocar a Deus, Senhor, responde-me, revela-me no mistério mais profundo do teu coração, na minha ignorância, que eu tenho essa visão profunda de quem são aqueles que estão no teu coração, os que estão reservados para que passe a tua inspiração, para que chegue a transmissão mesmo, para que possa fazer valer, construir a unidade do carisma, para que a família Recado cada vez mais cresça em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Até pegando mesmo a passagem bíblica. Então, que o Espírito Santo purifique as nossas intenções, purifique os nossos sentimentos, o que trazemos, sabe? Porque a eleição precisa vir do coração de Deus. Então,
Então vou repetir porque é importante as duas orações. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. E a oração dos apóstolos que foi. E oraram nestes termos: ó Senhor, que conheces o coração de todos. Deus que conhece o coração de todos os vocacionados, de todos os compromissados da nossa vocação. Mostra-nos qual destes dois escolhestes. Mostra-nos, Senhor, qual desses, que são 2, 5, 10, 3, o número previsto para a sua frente de missão. Aqueles que você precisa realmente votar. Então você vai rezar, você vai agora para a sua oração pessoal. Primeiramente, faça uma oração de renúncia, né? Renunciando todas as seus pensamentos mundanos, que a sua natureza humana una-se à natureza divina, que o Espírito Santo mostre os eleitos do coração de Deus. Quem de fato o Senhor quer, né? Então, o futuro da vocação nasce no coração de Deus, mas que passa pela mão de todos os compromissados que votarão. Então, o futuro da vocação nasce sim no coração de Deus. Já está reservado para nós. Porém, isso passa pela mão de todos nós que iremos escolher alguns representantes que testemunham, que são sinais de maturidade para nós. Sempre nesse espírito, mostra-nos, Senhor. Então vá para a sua oração, vá pedindo ao Senhor que lhe purifique, que o Senhor lhe faça ouvir mesmo, porque eu acredito que em alguns casos depois nós precisamos testemunhar isso comunitariamente. O Senhor vai revelar talvez um nome de que você não vem pensando ao longo desse tempo, até chegarmos hoje, aqui, no dia da nossa votação. Tá certo? Então, que o Espírito Santo esteja sobre nós, que o Espírito Santo nos unja, nos abençoe e o Espírito Santo nos mostre, nos revele quem são os eleitos de Deus. Que os nossos eleitos, vou fazer um plágio assim na frase de Terezinha, né? Os nossos eleitos sejam os eleitos de Deus. Que possamos sonhar com Deus, né? Que assim seja, que a vontade de Deus prevaleça e se cumpra cada vez mais no meio de nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.